Salve galera, bem-vindos mais uma vez à comunidade dos Pensadores Livres. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre literatura. Sobretudo, eu gostaria de falar para crianças, não diretamente com crianças, né? Mas com as pessoas que cuidam da educação de uma criança. Pode ser pais, avós, tios, enfim, né? A gente sabe dos desafios que têm sido enfrentados durante esse período de pandemia e acredito que uma contribuição que o meu canal pode trazer é dar algumas dicas sobre literaturas que vão ajudar aí na desenvoltura literária e também na forma de ler, né, de seus filhos ou sobrinhos, ou seja, da criança que vive com vocês. Então eu vou trazer uma série de dicas aqui que possam ajudar vocês a vincular a criança com o mundo da literatura. Vamos aí passar para essas dicas então. Não serão muitas dicas, tá? Então eu vou falar aí propriamente sobre 3 livros e tem uma quarta obra que eu vou falar no final, que também pode ajudar nesse procedimento. É claro que existem muitas outras. Sem mais delongas, eu vou passar aqui para a análise da primeira obra. A primeira obra que eu quero sugerir para vocês é a obra O Menino do Dedo Verde. É um livro que foi escrito aí, se eu não me engano, na década de 50, de 1950 e alguma coisa. É um livro que já foi escrito há um bom tempo e foi escrito por um francês chamado Maurice Druon. O Druon, ele não tinha o costume de escrever para crianças e aí ele já escreve uma obra-prima como essa. O Menino do Dedo Verde fala sobre uma criança chamada Tisto, que de certo modo rejeitado na escola, né? Rejeitado mesmo, literalmente. Ele vai para a escola, os professores não conseguem ensinar ele, mandam uma carta para os pais dizendo que o Tisto não é uma criança comum, né? Se eu não me engano é esse o termo, né? Tá até aqui marcado aqui. Ó, as palavras utilizadas aqui na página 30 são as seguintes: Prezado Senhor, o seu filho não é como todo mundo. Não é possível conservá-lo na escola. Fecha aspas. Então, olha que situação. Eu penso me coloco no lugar, né, de um familiar, né, de um pai, de um tio, de uma avó que recebe uma carta dessa de uma escola. É claro que é uma ficção, mas e aí, o que fazer? Então esse livro fala da saga desses pais em tentar, né, fazer com que o Tisto aprenda algo. Porém, o Tisto tem as suas habilidades, tem o seu conhecimento que não são convencionais, ou seja, ele é o menino do dedo verde. Ele tem o dom aí de transformar o mundo e as coisas apenas com o seu toque. Eu não vou falar muito sobre o que é ter o dedo verde, porque eu estragaria aí a sua leitura. Mas saiba que a capa já dá algumas sugestões para nós, né? Mas saiba que se trata de uma obra belíssima, riquíssima, é uma obra com muitos aspectos filosóficos e por isso que eu estou sugerindo, né, como a primeira sugestão, esse livro, porque faz com que a criança pense. Vai pensar sobre o sistema carcerário, vai pensar sobre guerras, sobre o modo de se fazer a vida de uma forma e outras possibilidades. A gente tende a pensar que existe só um jeito de fazer as coisas, mas existem inúmeros. E esse livro mostra filosoficamente isso. É uma obra complexa. Observem o que eu vou dizer agora. Não é uma obra especificamente para criança. É uma obra que pode ser lido por criança. É diferente dizer isso. Ou seja, ela não subestima a inteligência da criança, mas vai potencializar ainda mais o entendimento dessa leitura se um adulto ler esse livro e discutir esses aspectos com essa criança. Então, ele é um livro que
que vai agradar adultos, adolescentes e crianças. Então, tá aí a primeira dica, tá? Para uma formação literária crítica, filosófica, né? E que não subestima a inteligência do seu filho, sobrinho, né? Enfim, da criança da sua casa. O Menino do Dedo Verde, Maurice Druon. A segunda obra é uma pérola literária que merece ser lida por crianças, por adolescentes e por adultos também. É uma obra que nos emociona muito, que é o livro Malala, a menina que queria ir para a escola. É um livro belíssimo, tá? Que foi escrito aí por Adriana Carranca, que é uma jornalista, que ela foi no Vale do Suat para poder escrever, né, esse livro aqui, essa obra. Então, ela viaja para o Vale do Suat, ela vai conhecer o ambiente ali onde o Talibã atuou durante muito tempo, impedindo as crianças, né, as meninas, de irem para a escola. E aqui conta a história da Malala, né, que é essa garota que enfrentou o Talibã, né, enfrentou com inteligência e coragem. É um livro muito bonito, tá? Além né, ele é da Companhia das Letrinhas, aqui embaixo, ó. Além da beleza estética dele, porque vejam as imagens, vou mostrar algumas imagens aqui para vocês. Aqui. Ele é muito colorido. Deixa eu acertar aqui o rumo. Ele é muito colorido. Ele traz muitas informações. Ele vai despertar o senso crítico da criança. Ele vai mostrar um universo inimaginável tanto para uma criança quanto para um adulto. Quando eu li esse livro, eu fiquei surpreso, porque eu já havia lido um pouco sobre, né, o Oriente Médio, um pouco sobre, né, a região ali do Paquistão, um pouco sobre o universo islâmico, mas essa obra me surpreendeu muito, porque mostra algo que a gente não conhece. A gente não conhece esse mundo, é um universo totalmente diferente para nós, se você é uma pessoa assim como eu, né? Eu sou leigo no assunto, eu conheço pouco sobre, né? Já estudei um pouquinho sobre, já pesquisei algumas coisas sobre, mas não muito. Mas é um livro que nos emociona, então se você for um adulto, provavelmente você vai se comover muito, assim, nos impacta muito. A criança, devido à questão política, talvez ela não vai ter tanta dimensão nesse aspecto. Aí que entra o papel, talvez, do adulto trabalhar com a criança o entendimento sobre essas questões. E uma outra dica também acoplada a esse livro é que tem uma peça no Brasil sobre essa obra que é belíssima. Essa peça, eu já há um tempo atrás, eu assisti ela em Uberlândia, Minas Gerais, e também me parece que foi disponibilizado online, se eu não me engano no YouTube ou em algum lugar assim, parece que como um projeto, se eu não me engano do Itaú ou alguma coisa assim, não tenho certeza de quem disponibilizou, mas se vocês derem uma pesquisada, vocês vão encontrar. E aí uma tarefinha bacana para aprofundamento do entendimento dessa obra seria ler junto com a criança o livro, né? E depois assistir a peça. Né? Se ainda estiver em cartaz e estiver por aí, né? E tiver disponibilidade devido a essas questões de quarentena, né? Levar a criança, se não, assistir online. Então, fica aí a dica da obra da Adriana Carranca, que é Malala, a menina que queria ir para a escola. Belíssimo esse livro e muitos aspectos filosóficos, críticos, que vai desenvolver muito o entendimento da criança. O terceiro livro que eu decidi apresentar para vocês, ele vai num sentido diferente dos dois anteriores. Né? Então, os dois anteriores, eles são mais densos, eles têm a diagramação literária deles
são diferentes da diagramação desse daqui. Eles têm mais palavras nas páginas, é mais uma história contada, embora o da Malala tem bastante imagem. Já esse daqui, que é O Urso que Não Era, do Frank Tashlin, ele até se parece um pouco com uma história em quadrinho. Olha para vocês verem como são. Tá vendo a diagramação? Olha as palavras aqui embaixo, tá vendo? Não são textos tão longos, ó. Ou seja, vai ser mais fácil de se ler, mas não se engane. Não se engane, porque é um livro que ele também é profundo. Porque ele brinca com a gente no sentido de, né, tanto da imagem, da questão dos desenhos, das artes, como também nas questões literárias. Ou seja, por mais que sejam escritos pequenos, abre uma dimensão muito grande de análise. A história desse livro, O Urso que Não Era, fala sobre um urso que ele hiberna em uma caverna, ou seja, ele vai se deitar ali, né, dorme e vai passando os anos e a sociedade se desenvolve. Quando ele acorda dentro de uma fábrica. Alguém construiu uma cidade em cima da caverna onde ele estava. E aí ele começa a ter um conflito existencial, né? Porque ele acorda num ambiente, num habitat totalmente diferente, urbanizado, com um caráter, né, de destruição, né? Tipo as chaminés soltando fumaças e coisas assim. E ele começa a ter conflitos. Esse urso ele vai conversando com as pessoas ali e para tentar se entender e saber o que aconteceu, para onde que ele foi transportado, o que ocorreu. Então, não vou falar muito sobre o livro também para não estragar a história, mas é uma crítica, né, à modernidade, né, que não respeita tanto a natureza, as evoluções, a velocidade das transformações da sociedade e assim por diante. Né? Então, é um livro que com certeza vai somar muito para a compreensão, né, moral e política, né, da criança, para essa formação, né, para entender esses aspectos, né, da nossa sociedade. Se tiver o auxílio aí de um adulto, dá para extrair muitas informações importantes, né, para uma formação, né, pessoal. Se for apenas a criança lendo, ela vai se divertir muito porque tem um caráter cômico, né? É um livro divertido de ser lido, né? Para além dessas questões políticas e das críticas, né, ambientais e sociais que estão presentes nesse livro. Tá? A editora aqui, se eu não me engano, se chama Boitatá, né? E o livro se chama O Urso que Não Era, do Frank Tashlin. Se eu não me engano, esse livro ele é de 1946, ou seja, um ano depois da Segunda Guerra Mundial. Então a gente já vê mais ou menos qual é o ambiente. É, isso mesmo, esse aqui já está com a data aqui. 1946. Então a gente já vê o que o autor tinha vivenciado antes de escrever, né, essa obra, que eu tenho certeza que vai agregar muito para o conhecimento da criança que lê-lo, ou do adulto, ou do adolescente. Então agora vamos para a nossa finalização. Para fechar esse vídeo, essas sugestões literárias que eu estou passando para vocês, eu quero compartilhar a obra de uma escritora brasileira que é muito renomada no quesito de literatura de modo geral, principalmente no quesito contos de fadas. A gente vê muito livros de contos de fadas como esses famosos, né, Chapeuzinho Vermelho, A Bela Adormecida, né? E a gente costuma ter um parâmetro de contos de fadas mais ou menos nessa linha. E essa escritora brasileira, que é a Marina Colasanti, escreve contos de fadas de um jeito diferente. Então esse livro aqui se chama A Moça Tecelã e a autora se chama Marina Colasanti.
A Marina Colasanti, ela é muito experiente, né? Ela está viva, produz uma literatura muito atuante, né, no nosso país. E esse livro aqui, ele fala, né, de uma forma, de um tipo de fada muito diferente dos que a gente conhece, né? Então, eu vou deixar aí a surpresa para vocês de quando vocês lerem, né, a história, mas eu vou apenas fazer um pequeno esboço sobre. Conta sobre uma menina que se sentia solitária e decide tecer para você um companheiro, né? Um namorado, um homem ali que lhe fizesse companhia. Então, ela vai tecer esse homem e a história se desenvolve sobre esse episódio. Então, é um conto que se tornou um livro, ela tem vários contos, e esse livro em especial, eu tenho um carinho muito grande por ele, porque ele foi todo ilustrado com fotografias sobre tapeçarias, né, sobre né, obras que foram produzidas no tear, ou seja, foi tecido mesmo, literalmente, pela Matizes Drummond, né, que são várias pessoas que bordam, e essas pessoas são de Minas Gerais, se eu não me engano, são de Pirapora, né? Então, depois pesquisem aí, eu acho que, se eu não me engano, é Matizes Drummond. São várias pessoas, e aí aqui elas teceram sobre os desenhos do Demóstenes Vargas. Então ele fez os desenhos e essas artesãs, né, a Ângela, a Antônia, a Zuma, a Marilu, a Marta e a Sávia do Monte, elas teceram, né, literalmente essas imagens. E aí, olha que magnífico! Então, isso aqui é uma riqueza sem tamanho para você trabalhar com a criança sobre a textura, para ela entender o que é um tear, o que é o ato da tecelã, tudo isso aprendendo também sobre uma roupagem nova dos contos de fadas, super atual, é uma obra que nos convida também a refletir bastante, vale a pena apresentar para uma criança, né, a autora Marina Colasanti e principalmente obras tão bem feitas como essa daqui, né, a Moça Tecelã. Né, bem feita, todas são bem feitas, eu estou dizendo no sentido de que aqui vem, além da literatura, vem uma literatura que ultrapassa as palavras, tem a arte do tear, né, das tecelãs. Então, essa aqui é a minha última sugestão aqui para uma primeira conversa sobre esse assunto. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Eu selecionei apenas obras que ajudam a criança a desenvolver o senso crítico, a pensar, né? Ou seja, são obras filosóficas, obras que vão trazer uma literatura filosófica que ajuda a gente a desconstruir valores e pensar possibilidades. Então, espero ter ajudado vocês. Se gostaram do vídeo, compartilhem com pessoas para quem o vídeo possa ser útil. E convido a vocês a assistirem os outros vídeos aí do canal. Então, a gente se vê, até a próxima e um forte abraço.